Quero apenas deixar esse verso 5, aliás, verso 4, coloca aí na tela. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão, coloca lá, meu filho, nem só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, eu estarei falando nesta noite, baseado nesse versículo 4, estaremos falando sobre vivendo a palavra. Diga comigo bem forte para não esquecer. Vivendo a palavra. Mais uma vez bem forte. Vivendo a palavra. Mais uma vez. Muito bem. Coloca lá. Nós temos aí a nossa introdução. O segredo para uma vida vitoriosa é viver a palavra. Ouçam bem isso aqui, irmãos. Eu vou ser breve hoje, mas eu quero falar isso aqui. O segredo para se viver uma vida vitoriosa é a palavra. Ela precisa estar tanto na nossa boca como no nosso coração. O segredo é a palavra. Ali é a irmã Maria, Irmã Maria, fique de pé. É a irmã Maria, mãe de Silei, está aí? Isso, a criança está ali. Os irmãos querem recebê-la com alegria. É minha amiga há muitos anos. Toda vez que eu vejo ela, vem muita recordação, né? Os irmãos querem recebê-la com alegria, se é verdade, diga amém. Amém. Muito bem. Então, como nós estávamos dizendo, o segredo para uma vida vitoriosa é viver a palavra. Queridos, hoje na atualidade, eu já li vários livros sobre batalha espiritual. Eu já li vários livros de como você vencer na vida. Inclusive literatura como a de Rios, Pense e Fique Rico. E obras que falam de como você pode ser vitorioso e pode ter sucesso. Mas aqui está o segredo para uma vida vitoriosa. Se você veio aqui esta noite, e se você é um crente, e se você quer uma vida vitoriosa, está aqui. Observem bem que a vida vitoriosa é viver na palavra. E essa palavra ela precisa estar no seu coração e na sua boca. Quando você abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8, olha o que Deus disse para o sucesso de Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então te conduzirás. E ele prossegue dizendo: se você fizer tudo conforme está escrito neste livro, está aí, então prosperarás o teu caminho. Diga o final desse versículo. Não, mas bem forte, como é que diz? Vocês já observaram o tanto de propagandas que nós temos no comércio da fé? Como vencer o diabo, como não deixar a maldição pegar na sua casa, na sua vida, como não sofrer de opressão, como tirar o peso das tuas costas. Cada um tem um projeto para você vencer. E Deus disse para Josué que o único segredo para ele vencer era ficar na palavra. Agora, o grande problema é que tem pessoas que não têm a palavra nem no coração e nem na boca. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A vida vitoriosa é quando essa palavra ela é implantada no meu coração. É quando ela é implantada na minha vida. Vocês podem observar que Deus dizia para o rei de Israel que quando eles tivessem um rei em Israel, a palavra não poderia sair da sua boca e do seu coração. Essa palavra ela não deixa você ser mentiroso. Essa palavra não deixa você ser falso. Essa palavra não deixa você ser hipócrita. Essa palavra não deixa você ser um homem adúltero. Tudo que você precisa para ser santo e verdadeiro está na palavra. Quando você observa, serás bem-sucedido, é porque a palavra, ela te conduz por um caminho que nenhum outro livro te conduz. Quando você analisa Salmo 1, 2,
lá está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observem bem, o bem-sucedido é quando você tem a palavra e foge daquilo que te traz uma vida de tristeza. A mentira, as rodinhas de fofoca, de conversa. O apóstolo, aliás, o salmista diz no verso 2 do capítulo 1: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Pega a sua Bíblia aí e diga assim: o meu prazer. Pega a sua Bíblia, você que trouxe ela, levante ela assim e diga comigo bem forte: o meu prazer está nesta lei e eu vou meditar nela de dia e de noite. Então, aqui está o segredo para se ter uma vida vitoriosa. E eu falei hoje na nossa caminhada à tarde, Salmo 119, 11. Eu escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para fazer o quê? Para não pecar contra ti. Então, se eu tenho palavra de Deus, observem bem, eu vou ser bem sucedido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Crente que tem a palavra no coração, ele tem medo de pecar. Se ele tem medo de pecar, ele não gosta de fofoca, ele não gosta de contenda, ele não gosta de fuxico, ele não gosta de mentira. E são essas coisas, o próprio Pedro diz: refreia a tua língua do mal, para que tu tenhas dias prolongados nesta terra. Quanto mais a palavra ela é implantada dentro do meu interior, mais paz eu vou ter e mais eu vou fugir daquilo que possa comprometer a minha vida espiritual. Esse é o segredo. Coloca lá na tela a introdução. Observe que eu coloco aí: todos os que vivem a palavra de Deus têm uma vida firme, e não somente firme, mas têm uma vida frutífera. Firmado na palavra, meditando nela, o verso 3 do Salmo 1 diz: pois serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto aonde? Na estação própria, e tudo quanto fizeres. É a mesma coisa que Deus disse para Josué: se tu fizeres o que está na palavra, serás bem. Agora ele está dizendo: se você plantar a vida na palavra, tudo o que você fizer, prosperarás. Então, por que as nossas igrejas e outras pessoas ficam nesse negócio? Campanha não sei de quê, campanha de libertação, culto de vitória, culto de fogo, culto não sei de quê. Só falta da palavra. Só falta da palavra. Sabe o que o povo quer? O povo quer que alguém haja aqui no púlpito como um feiticeiro, como um macumbeiro, como um agoreiro, adivinhando. Eu não preciso que ninguém adivinhe minha vida, porque não vai mudar minha vida. Se tu chegares aqui e revelar meu CPF, minha identidade, e até quanto eu tenho no banco, eu não vou te dar meu dinheiro. O que muda a vida é a palavra estar em mim. Se a palavra está em mim, eu vou ser vitorioso nesta terra. Só quem crê aí, diga glória a Deus. Porque, queridos irmãos, a palavra, quando o apóstolo São Paulo coloca aí 1,15, o apóstolo São Paulo diz: fiel é a palavra, 1 Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou um principal. Quando Paulo disse isso, observem que ele diz assim: fiel é a palavra. Ou seja, ele estava dizendo: eu me apeguei na palavra porque ela é fiel e tudo que está nela se cumpre. Essa palavra, ela é verdadeira, ela não falha, ela é fiel, está aí. Esta é uma palavra. Pode o crítico, pode o moderno, pode o cientista, pode o diabo, pode o professor de filosofia dizer que a Bíblia não vale nada. Voltaire disse: daqui da minha morte, aproximadamente 30 a 50 anos, depois que eu morrer, esse cristianismo vai se extinguir da terra, essa Bíblia não vai existir. Sabe o que aconteceu? Ele morreu, compraram a casa onde ele morava e transformaram num local para fabricar Bíblia, porque a palavra ela é fiel. Só quem pode dizer glória a Deus. Mas vamos analisar. Pastor Aziel, e o que acontece quando você está vivendo dentro da palavra? Eu falei, qual é o segredo para uma vida vitoriosa? Qual é o segredo para uma vida vitoriosa? Não estão no culto? Qual é o segredo para uma vida vitoriosa? Viver a palavra. Vamos lá bem forte. Qual é o segredo para uma vida vitoriosa?
Mais uma vez, qual é o segredo para uma vida vitoriosa? Qual é o segredo para uma vida vitoriosa? Então vamos lá. Caminhem comigo por esses versículos que eu li aqui. Vocês sabem, ouçam bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi para o deserto. E observem que está escrito que ele foi levado pelo Espírito. Tudo que Jesus estava fazendo era em obediência ao Espírito Santo de Deus. Não é assim que está aí? E Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito. Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias e 40 noites. Quantos dias jejuou? Pregue comigo, participe comigo. Quantos dias Jesus jejuou? E quanto? E depois ele teve o quê? E depois ele teve o quê? Fome. A primeira coisa que você deve entender é que alguns teólogos tentam dizer que esse texto não é histórico, apenas espiritualizam ele. Eu particularmente acredito que aqui seja um texto histórico e seja um texto espiritual. Aqui não está se tratando de uma invenção. Jesus, ele jejuou 40 dias, 40 noites, e ele passa a ter fome. E ele está sendo levado pelo Espírito, ou seja, ele vai para o deserto pelo Espírito. Qual é a primeira coisa que você tem que entender? Mesmo vivendo no Espírito, estando no Espírito, caminhando pelo Espírito, a gente tem lutas, a gente tem fome, a gente tem tentação do diabo. Não pense que você, tendo uma vida no Espírito, está isento destas coisas. Jesus teve tudo isso. Agora prestem bem atenção uma coisa, ouçam bem, esse texto que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um texto histórico, ele é um texto que na verdade, você vai perceber que Jesus vai ser tentado. Mas eu pergunto aqui à igreja, como Jesus foi tentado? Como Deus ou como ser humano? Vamos lá, toda a igreja, como Deus ou como ser humano? Por que como ser humano? Ele era 100% homem, ele está dizendo. Quem mais? Por que Jesus foi tentado não como Deus, mas sim como homem? Tiago 1,13, o pastor Wagner já disse, porque Deus não pode ser tentado. Olhem para cá, por que eu quero falar isso aqui? Porque se Jesus fosse vencer o diabo, irmão, tire da sua mente, olha para mim aqui, toda a igreja, tire da sua mente, não há guerra entre Deus e diabo, nunca pense isso. Não há guerra entre Deus e diabo, eu não sei onde arrumar essa história. O diabo não tem nem a coragem de ousar, pastor, enfrentar a Deus. Porque ele sabe do tamanho que Deus é. O diabo é criatura, Deus é criador. O diabo é mentiroso, Deus é a verdade. O diabo não presta, Deus é santo, justo e bom e verdadeiro. Só quem glorifica, levante a tua mão e dê glória. Coloca aí Tiago 1,13 para os irmãos pegarem essa referência. Está aí, olha. Como é que diz, pastor Wagner? Ninguém sendo tentado diga, isso. De Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Está aí. E a ninguém tenta. O diabo, essa história, quem luta contra o diabo sou eu e você. Vira para o teu irmão e diga para ele aí, quem luta contra o diabo é você e eu, diz aí. É você e eu. É você e eu. É por isso que tu tem que estar na palavra. Tu tens que estar na palavra. Quem luta contra o diabo é você e eu. Agora Deus não. O diabo não tem nem coragem de chegar lá, porque Deus é Deus. Quem vai mandar prender o diabo, botar ele na cadeia infernal por toda a eternidade, quem é? Se é Deus que vai mandar prender o diabo, como é que Deus tem medo do diabo? Como é que tem luta contra o diabo? Bota bem aí na tela, porque talvez eles pensam que não é. Apocalipse capítulo 20, acho que é o verso 2, 3, coloca aí. Eita, meus irmãos, aí, olha aí. Começa do 1, coloca do 1. Vai, pastor Wagner. E vi descer do céu um anjo. Aqui não está dizendo, porque tem irmão que diz assim, o diabo ele tem uns territórios muito fortes, e tem que ter o diabo fulano de tal, se não tiver o anjo tal, se não tiver a hierarquia diabólica, é porque é o seguinte, tem uma hierarquia diabólica e também dentro do campo espiritual. Esse pessoal que quer inventar guerra que não tem na Bíblia. Vocês entenderam? Eu já li livro, irmão, de guerra, de batalha espiritual, que até me assusta, eu fico até com medo. Eu disse, meu Jesus, é tudo isso. Só que a Bíblia não diz, é a pessoa inventando da cabeça dela. Porque tem um bocado de gente que a Bíblia não diz, ele inventa.
Eles colocam tudo que é hierarquia de anjo, eles pegam, botam nome de anjo, porque isso aí tem nos livros apócrifos. Mas eu não vou pregar isso porque os livros apócrifos não são verdadeiros. Aí para cada lugar eles têm, olha, fulano de tal, não luta com esse anjo aqui não, porque com ele tem que ser o anjo tal, porque se descer o anjo tal, esse daqui não ganha. Não existe isso, irmão. Se Deus mandou para matar a gente lá no Egito, ele mandou piolho, não é assim? Só na cabeça de crente, ele mandou piolho, ele mandou sapo. Não foi assim? Aí tem irmão que fica, quem é que vai prender o diabo? Tem gente que vai ter um anjozão especial para prender o diabo. Olha aí, e vi descer do céu. É só isso que está dizendo, não está dizendo qual é a classe dele. Aí tem gente que pega isso e vai atrás, saber como é o nome desse anjo, onde é que ele tem, qual é o poder dele, qual é a hierarquia dele, qual é a classe. A Bíblia não está dizendo, ela só diz que vai descer e vai fazer o quê? Vai. Que tinha a chave do abismo. Eita, ele vai trazer a chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Eita, uma cadeia na mão. E o que acontece? Ele prendeu o dragão. Prendeu o dragão. A antiga serpente. Tudo isso aí é o diabo. Que Isso é aqui o diabo. é a mesma pessoa, é só para mostrar como ele é. Quem é o diabo? O dragão. E o que mais? A antiga serpente. Aí pronto, e o que mais? Satanás. Tá aí, olha o que ele é. Vamos lá, bem forte, todos vocês. Qual é a primeira coisa que ele é? Dragão. Aí é para falar da ferocidade, da força do bicho. Vai, o que mais? Serpente. Sagacidade e veneno, que é o que o diabo tem. Vai! Satanás. Não, tem o outro aí. Diabo. Diabo. O que é diabo? Quem se lembra o que é diabo? Hein? Acusador. E o que mais? E Satanás, adversário. Pronto. E Deus vai mandar só um anjozinho. Vai lá, meu filho. E prenda o capiroto. Prenda o bichão que vocês têm medo. Tem irmão que tem medo quando vê a pessoa com a tatuagem de um dragão. Sangue de Jesus, tem até crente, sangue de Jesus, me proteja. Dia desse entrou no nosso batismo aqui, uma irmã que foi se batizar. Aí na hora que ela foi descendo na água, em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, irmão, onde foi que vocês arrumaram essa daí? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos batizar aqui agora. Eu disse, não tem isso não. Olha, para nós não tem negócio de sinal de cruz, para nós não tem negócio de andar para trás, de andar para frente, nós não temos medo de quem tem tatuagem de dragão, porque quem vai prender é o anjo do Senhor, porque nós temos o Deus que é poder. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque você é guardado por Ele. Não tenha medo não, meu irmão. Vamos lá. Jesus vai ser tentado como o quê? Como homem. Vamos lá. Por que ele vai ser tentado como homem? Vamos, igreja, para não esquecer mais, porque Deus não pode ser. Agora olhe para cá, olhe para mim aqui. Mas pastor Ziel, e por que Jesus vai ser tentado como homem? É só para mostrar para mim e para você que o diabo pode ser vencido no terreno humano. Entenderam agora? O diabo pode ser vencido por um ser humano, mas não é qualquer ser humano. É ser humano que ora, é ser humano que se consagra, é ser humano que tem Bíblia na vida. Não entre, Raimundinho, no terreno do diabo, se tu é um crentinho farofa. Só entre se tu fores, porque lá vem o diabo. Irmão, tem gente que pensa que o diabo vai chegar para nós, é logo com um ferrão, descendo fogo. Nada. Ele vai tentar Jesus só nas coisinhas que a gente gosta. E que parece que não tem pecado nenhum. Já observaram isso? Jesus vai tentar, o diabo vai tentar Jesus só em coisa que a gente gosta e que a Bíblia não proíbe. Por exemplo, a Bíblia proíbe você comer? A Bíblia proíbe você beber? A Bíblia proíbe você querer crescer? A Bíblia proíbe você querer ser grande na terra? Não. A Bíblia não proíbe. Nem Jesus proibiu. Jesus disse assim, lá em Marcos 10, quem quer ser grande aqui, seja o quê? Mas ele não proibiu ser grande não, só que aqui é diferente. Quem quer ser grande aqui tem que ser servo de todos. Aqui pode ter, eu estava pregando numa igreja, aí uma pessoa passou e me deu um copo d'água para eu beber. Eu bebi aqui água, aí um irmão triscou assim em mim. Você sabe quem é esse daí, pastor Zé? Eu disse, não, isso aí é um juiz federal. Eu disse, pois está certinho.
Né? Isso é porque lá a Bíblia diz: quem quer ser grande, seja servo de. E ele é grande. Assim, é botar água para nós beber mesmo. É desse jeito. A grandeza aqui é diferente. A grandeza aqui é diferente. O que acontece? Jesus vai lutar com o diabo, irmão. É no terreno humano. A Bíblia diz que de repente ele chega. Jesus teve. Vamos lá, só quem tem boca, diga bem forte, só quem está no culto. Jesus teve o quê? Vai, Jesus teve o quê? Agora, fome é uma coisa que todo mundo. E é aí que o diabo aproveita. É aí que o diabo aproveita. Se vocês analisarem, Deus não proibiu comer. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 2, 15, 16, Deus criou um paraísozão e botou todo tipo de fruta. Todo tipo, tem delas que nem existe mais. Mas Deus botou todo tipo de fruta e ainda disse assim: olha, de tudo que é aqui no jardim, vocês podem fazer o quê? Pode comer, só não dessa bem aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Mas o resto, Deus é tão bom. Tem irmão que fica dizendo: Deus tem muitas normas. Irmão, Deus botou tanta fruta, aí ele só diz assim: dessa aqui vocês não, que era o teste moral. Podia comer tudo, mas Deus disse: só não essa bem daqui. Mas o problema não era o geral, o problema era essa bem aqui. Aí o diabo chega e aí ele abrilhanta o negócio. Quando você vai para Gênesis 3:5, ele abrilhanta o fruto. Não tinha nada. Esse negócio do fruto não era maçã. Esse negócio que tinha poder mágico, não tinha nada. Ali era só um teste moral. Era Deus, porque Deus nos dá privilégios, mas Ele também nos dá responsabilidade. Aí ele botou lá no meio essa árvorezinha. O diabo chega e diz assim: olha, está em Gênesis 3:5, quem quiser ler pode ler aí. Ele vai dizer assim: olha, é o seguinte, vocês estão vendo aquela fruta ali? Aí ele abrilhanta um negócio. Olha, tu está vendo aquela fruta? Estou vendo, mas com a Eva, está vendo, Eva? Deus é muito egoísta. No dia que vocês comerem esse fruto aí que ele proibiu, hein? Os seus olhos vão se abrirem. E vocês serão como o quê? Quer dizer que nós vamos ser como ele? Não havia problema na fruta, não havia problema em comer nada. Porque Deus tinha mandado comer de tudo. Mas aquele teste ali, só que o diabo transforma. É assim que o diabo faz. O problema da fome não é fome, não. Às vezes o diabo, ele pega um negocinho, aí ele começa dizendo: olha como é o diabo é sagaz, você é casadinho, você é bem casadinho. Aí quando dá fé, o diabo vem. Aí sopra no teu ouvido, um colegazinho chega para ti: rapaz, tu já viu como é tua mulher? Às vezes tu nem está olhando para isso ali. É assim que o diabo faz. Bora sair, rapaz, bora farrear. Olha, tu não está vendo o jeito da tua mulher? Olha, mulher, tu não está vendo o jeito do teu marido? E ele começa a provocar essa fome em você. O diabo vai tentar Jesus em coisas simples, coisa natural. Coisa natural. Jesus teve fome. E quem é que não tem fome? O problema é que às vezes, por exemplo, você tem desejo de crescer. Como o diabo sabe que tu tens desejo de crescer, ele aproveita essa porta. Aí ele começa: pois se tu queres crescer, tu tem que fazer assim. Pisa no fulano, fala mal de fulana, esculhamba com fulano. E olha, cria um fuxico que ele sai de cena e tu entra. E aí tu cai nessa artimanha do diabo. É assim ou não é? O que tem de pessoas hoje que o diabo está usando dentro da igreja, que ele passa por cima do outro e da outra, não são poucos. Não é fome, fome normal, fomezinha normal. Só que é o seguinte, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o diabo ele faz essa questão, aí ele vai tentar Jesus. E ele vai tentar Jesus numa coisa bem simples. Ele chega para Jesus e tem fome, e Jesus está morrendo de fome. Aí ele diz: tu não és o Filho de Deus? Como é que ele diz? Se tu és. Olha, parece que o diabo está lançando dúvida. Não, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos 5, me parece que é o verso 7. De longe, na hora que Jesus chegou, os demônios gritaram: o que temos nós contigo, Filho do Deus? Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas como ele vai tentar Jesus humano, na carne, ele coloca dúvidas.
E quando ele começa a lançar essas dúvidas, que o diabo é desse jeito, irmão, o diabo ele é sagaz. Coloca, olha, está aí Marcos, coloca Mateus 8, me parece que é o 27 ou 29, só para a gente analisar aí, ver se é o 29, Mateus 8, 29. Vamos ver se o diabo sabe quem é Jesus. Está aí. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus? O diabo sabe quem é Jesus ou não sabe? Sabe. Agora, por que, pastor Ziel? Ele queria suscitar uma dúvida no campo terreno para com Jesus. Irmãos, o diabo ele vem para tentar Jesus. A tentação ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido positivo. Essa expressão peirasmo no grego, ou peirazo, ela quer dizer dois sentidos, tentação. Uma no aspecto positivo. Eu vou testar esse material, esse ferro, para ver se ele é bom para a construção. Positivo. Eu vou testar a irmã para ver se ela é fiel em dinheiro. A irmã, você está trabalhando numa loja, aí ele quer testar você, deixa um dinheiro, o patrão deixa um dinheiro aonde? No balcão, aí já saiu todo mundo, só ficou você, aí ele faz de conta que esquece. É para testar o teu caráter, para ele ter confiança em você. Tem irmão hoje que não quer ser testado. É assim, não quer ser testado, nem irmão e nem irmã. O teste no aspecto positivo não é errado. Tem que testar teu caráter. Tem hora, meu irmão, que tu tem que deixar tua mulher andar sozinha, para tu ver se ela presta. É assim. Porque tem irmão que é uma ciumeira doida. Pronto, deixa ela ir. Deixa ela ir, eu vou saber se ela vale alguma coisa agora. É desse jeito. Meu bem, eu vou lavar e pronto. Vai, deixa ela à vontade. Aí tu fica só observando. Fica observando. Como também ele, irmã. Testa ele também, para ver se ele tem caráter. Tem homem aí que a mulher não pode nem triscar no celular. O que tu quer mexendo no meu celular? Ela tem que mexer. Ela tem que saber para quem tu ligou. Porque a Bíblia diz que os dois são uma só carne. Tem que testar. Testa ele, meu irmão. Testa ele, vê se presta. Se eu testo um metal, se eu testo um ferro, se eu testo um cimento, tudo tem que ser o quê? Testado. Agora, tem um teste negativo, teste que não é positivo. Qual é? É aquele teste maléfico, que eu testo alguém só para destruir a vida dele ou a vida dela. Aí já é maléfico, não é positivo. O diabo, ele estava testando Jesus, era para colocar Jesus em ridículo, era para colocar Jesus em descrédito. Então ele chega e diz, se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras se tornem quê? Em pães. Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, e lá em Hebreus 5:8, Jesus era obediente, e se ele nesse momento ouvisse a voz do diabo, está aí ó, Jesus, como Filho de Deus, aprendeu como homem, ele aprendeu a obediência. Se Jesus, como Filho de Deus, tivesse ouvido o diabo, em primeiro lugar, ele não estava respeitando a voz de Deus. Em segundo lugar, se Jesus tivesse ouvido a voz do diabo, ele não estava obedecendo a voz de Deus, mas sim a voz do diabo. Em terceiro lugar, se Jesus tivesse ouvido a voz do diabo, ele não teria passado no teste do Pai, porque aqui era um teste do Pai para a vida de Jesus. Em quarto lugar, se Jesus tivesse ouvido o diabo, ele não estaria pronto para morrer no Calvário, porque ele não era obediente. Pastor Ziel, mas o que é que o senhor quer dizer com tudo isso? Olhe para cá. É crente que vive na palavra. Agora eu vou te dizer uma hoje aqui. Crente que vive na palavra, ele não quer viver só de milagres. Tem irmão na igreja que ele só quer viver de milagres, mas ele não quer viver de obediência. Ele quer vida vitoriosa, ele quer dinheiro na conta, ele quer milagre no corpo, ele quer milagre no casamento, mas ele não quer obediência. Quando o diabo disse, transforma pedras em pães. Olha o que Jesus disse para Satanás. Satanás, tu estás enganado. Eu vivo na palavra. Eita, glória a Deus. Eu vivo na palavra, Satanás. Eu sou satisfeito com o que Deus já me deu. Satanás, está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, coloca na tela, versículo 3.
Olha o que Deus fez com Israel. Israel não passou no teste. Israel não passou no teste. Coloca aí. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio 8:3. Como é que diz, pastor Wagner? Vai lá. E te humilhou. E te humilhou. E te deixou ter fome. Olha para cá, para você entender. Olha para cá. Às vezes tem crente que não vive na palavra e o Senhor deixa você até passar fome. O Senhor passa ou faz com que pessoas te humilhem para saber e para mostrar quem é você. Entender agora? Nem sempre as pedras que estão no meu caminho, elas precisam ser pães. Eu não posso viver a minha vida só querendo maravilhas. Olha o que ele diz: te deixou ter fome, e o que mais? Te sustentou com o maná que tu não conheceste. Isso. Nem teus pais o conheceram. Sim. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Isso. Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quem glorifica a Deus? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e eu quero que vocês me respondam em alto e bom som. Qual foi a maior tentação e o maior desastre da nação que viu mais milagre na face da terra? Quem foi o povo que mais viu milagres na face da terra? Vamos lá, diga bem forte, quem foi? Mas por que que eles perderam todos os privilégios? O quê? Murmuraram, não é isso? Sabe por quê? Olhem para cá. É porque Israel só queria viver de bênção em bênção, de milagre em milagre, mas não queria a obediência. Queriam maná, mas Deus disse assim: eu vou dar o maná. Deus disse: no sábado não vão colher o maná. O que eles foram fazer? Foram colher o maná. E o que tinha no maná? Bicho. Ouçam bem isso para vocês entenderem. Esse povo tinha tudo. Coloca aí na tela. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 5. Esse povo tinha tudo. Eles queriam milagres, mas não queriam viver na palavra. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, vai lá, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, olha aí, só milagre, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, vai lá, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, a pedra era Cristo, vai lá, olha aí, mas Deus não se agradou da maioria, eles ficaram como no deserto. Sabe por quê, queridos? Ouçam bem. O diabo chega para Jesus e diz: Jesus, transforma pedras em... Nem sempre as pedras que estão lançando em mim, elas precisam ser transformadas em maravilhas para mim. Porque aquelas pedras, elas podem ajudar a mudar o meu caráter, mudar minha estrutura espiritual e me firmar mais em Deus. A grande questão é que quando eu vivo na palavra, ouçam bem, Jesus, irmão, ele vivia na palavra. Jesus, ele estava firme na palavra. E o que é mais importante aqui, quando você atenta para essa passagem bíblica aqui, Jesus Cristo, ele deixa claro para nós o seguinte. Ele diz para o diabo: Satanás, nem só de pão vive mas de toda o quê? Palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Irmão, quando Jesus diz assim: Satanás, eu vou viver da palavra, ele estava dizendo: eu não sigo o teu programa, diabo. Eu não sigo tua linha de pensamento. Eu não sigo a tua ideia. Eu não vivo da dependência disso. Eu vivo da dependência de Deus. Quem não vive da dependência de Deus sempre anda provocando Deus. Aí faz o que o irmão colocou, sempre anda murmurando. O crente que vive na palavra, ele não anda provocando, ele não quer provocar Deus em nada. O povo de Deus viu 1 ano de milagres no Egito. Na hora que saíram do Egito, só porque faltou água, já murmuraram lá em Massá. Só porque faltou carne para eles, eles murmuraram. Ou seja, quem não vive a palavra vai reclamar.
Quem não vive a palavra não vai depender de Deus. O diabo pensava que Jesus dependia só de comida. Jesus abre a boca e diz: Satanás, eu estou satisfeito, eu tenho estabilidade, eu tenho segurança, eu vivo na palavra de Deus, porque o que me traz alimento é a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Só quem tem a palavra aí diga glória a Deus. E deixa eu dizer um segredo da palavra. O primeiro grande segredo da palavra não é somente que ela gera obediência, mas ela gera sujeição. Jesus, ele diz para o diabo: Satanás, eu estou sujeito, não é à tua vontade, eu estou sujeito à vontade de Deus. Então a primeira coisa, quem vive na palavra, queridos irmãos, sempre vai viver uma vida de obediência, de temor e de reverência, procurando obedecer ao Pai. Como eu queria que cada crente, que cada irmão, que cada irmã vivesse na palavra. Se Deus operar um milagre em mim, amém. Mas se Ele não operar, amém. Se tiver carne para comer, amém. Se não tiver, amém. Se for para morrer por Ele, amém. Se vier prova, amém. Mas eu estou certo que eu estou na dependência dEle, sujeito a Ele, e eu vivo a sua palavra. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Agora, Jesus vai ser tentado em outra área. Qual é a outra área que Jesus vai ser tentado, irmãos? O diabo leva Jesus para o pináculo do templo, não é isso? E quando chega lá nesse pináculo do templo, meu irmão, sabe o que ele vai fazer? O diabo, ele vai citar o Salmo, coloca aí, Salmo 91, só para os irmãos terem uma ideia. Ele vai citar o Salmo 91, versículo 11 e o versículo 12. Coloca aí na tela, só para os irmãos observarem. Olha aí, ó. Como é que diz aí, pastor Wagner? Vai lá. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. O diabo interpreta mal essa passagem bíblica, e ele diz assim: Jesus, faz o seguinte, olha para cá. No sacrifício da tarde, lá no pátio, está cheio de gente. Pega e te lança lá de cima. E aí você vai cair, todos vão olhar. Quando você chegar lá embaixo no chão, tu não vai ter nenhum arranhão. Se tu saíres ileso, a multidão vai te aplaudir de pé, e assim o teu ministério vai ser rapidamente aprovado. O diabo citou o Salmo 91, 11 e 12 fora do contexto. Ele interpretou mal. Aí Jesus abre a boca e diz: Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele disse assim: Deus prometeu nos livrar de lutas, aflições, setas malignas, laço do diabo. Mas eu não posso andar desafiando a Deus. Eu não posso tentar a Deus. Pronto, agora porque eu tenho Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor, ele vai me livrar, vai passando o trem, eu vou mostrar como Deus está comigo. Pois entra na frente do trem. Entra. É o seguinte, um dia desse eu vi aí nos vídeos um irmão pregando aí, querendo provar para o povo que era homem de Deus. Eu vou entrar nessa... Não foi? Você viu aquilo ali? Eu vou entrar nessa jaula aqui. Rapaz, não entra. Aí o leão arrancou o braço dele. Porque nem Daniel pediu para ir para a cova, irmão. Tem crente que nunca Daniel pediu para ir para a cova. Botaram ele na cova. Tem irmão que anda: Jesus, manda a cova para mim. Eu quero luta, eu quero prova. Vem. Peça não. Se a gente pedir, já vem, quanto mais estou pedindo. Irmão, olha para cá. Tem crente que não presta bem atenção. O Senhor, outra coisa que eu quero dizer para vocês: o Senhor nunca disse assim: eu vou livrar vocês de todos os males. Disse. Ele vai nos livrar do maligno, mas do mal nem sempre o Senhor nos livra. Lá em Atos 12, o Senhor Deus livrou Tiago da morte? Não. Ele às vezes pode me livrar de um perigo, ele pode me livrar de uma prova, mas nem sempre ele vai me livrar. É aí que eu tenho que ter sabedoria. Por quê? Porque o Senhor prometeu que ele pode livrar, mas nem todos ele vai livrar. Quando chegar teu dia de ir para a eternidade, tu vai morrer, meu filho. O diabo interpretou mal e Jesus disse: Satanás, Deus guarda e ele livra quando ele quer, mas o Senhor nunca mandou eu saltar de prédio.
Faça isso não. Tem que nem um irmão chegou na beira de um lago, aí pronto, e aí tinha um barquinho para ele ir. Ele disse, eu quero que Deus mande um jacaré, que eu queria de jacaré. O que tu quer com jacaré? Para mostrar que tinha Deus. Aí lá, manda um jacaré, manda um jacaré. Se tem um barco bem aqui, pega o barquinho, vai de barco. Vocês estão vendo que tem crente que tem loucura na mente dele? Ouçam bem, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, olhem para cá, nós não precisamos fazer shows, nós não precisamos desafiar Deus, nós não precisamos chamar a multidão para que eles vejam o milagre de Deus em nós. Nós só precisamos ser fiéis a Deus, que Ele nos honra nesta terra. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Jesus disse assim, Satanás, eu não preciso colocar meu Deus à prova para provar que Ele está comigo. Deus é Deus, eu é que tenho que me sujeitar à sua palavra e obedecer à sua voz. Senhor, mostra que tu está comigo. Eu quero que essa multidão entenda que tu estás em mim. Faça isso não. Seja crente na palavra. Irmão, eu sou crente nisso aqui. Eu sou crente nisso aqui. Eu sou crente na palavra de Deus. Eu não forço Deus a nada. Aí o diabo disse assim, olha Jesus, faz o seguinte, tu quer crescer, tu quer logo ser aprovado, cria uma situação aqui, força uma questão para que todos vejam que o teu Deus é contigo, que tu és o escolhido, ó, tu vai descer lá do monte da ladeira, tu vai pular, aí tem faca, aí tem vidro, aí tem tudo, e se tu não se cortar, tu saíres limpinho. Só que o diabo, irmão, ele queria que Jesus provocasse a Deus, ele queria que Jesus desobedecesse a Deus, ele queria que Jesus fosse envergonhado. Por que ele seria envergonhado? Porque se Jesus obedecesse o diabo, ele estava desobedecendo a... E se ele não obedecesse a Deus, ele não seria um filho perfeito. Aí Jesus Cristo, olha para cá, já 2 vezes Jesus só foi para a Bíblia, porque tem irmão que quer, pastor Zé, como é que eu faço para vencer o diabo? Eu quero vencer o diabo, eu quero vencer o diabo. Jesus vai vencer o diabo só com 4 palavrinhas. Quais são as 4 palavrinhas? Vamos lá, quais são as 4 palavrinhas? Vamos lá, só quem tem boca, quais são as 4 palavrinhas? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Vamos lá bem forte, como é a primeira? Vamos lá bem forte, qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E qual é a quarta? Jesus não inventou nada. Jesus não criou ambiente, Jesus não criou labareda de fogo, Jesus não criou muro de fogo, ele só citou a palavra. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus dá uma peia de Bíblia no diabo. Ele diz, Satanás, no dia que Israel tentou a Deus, eles fracassaram. E eu não vou trilhar o caminho de Israel. Israel tentou a Deus, está lá em Êxodo 17:17. O Senhor Deus os matou. Israel tentou a Deus no maná, o Senhor Deus os matou. Israel provocou a Deus, ficou prostrado no deserto. Satanás, eu vou continuar obedecendo a palavra de Deus. Eita, glória a Deus, irmãos. E em último lugar, isso aqui é lindo, o último teste que o diabo vai fazer, ele leva ele para onde? Para um alto monte. E quando ele chega nesse alto monte, ele diz, Jesus, tudo isso, a glória do mundo mundano, quem tem é Satanás. 2 Coríntios 4:4 está escrito, o Deus deste século. Só que tudo que Satanás ganhou e tudo que Satanás tinha foi na corrupção, na manipulação, na sagacidade. E ele chegou para Jesus e disse, olha os reinos da terra, olha os reinos do mundo, tudo isso eu te darei se tu prostrares e me adorares. Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa, a corrupção começa com o diabo, não começa nunca com Deus, nem com o homem de Deus. Corrupção começa com o diabo. O diabo, ele não queria saber como as coisas chegariam. Ele só diz assim, tudo isso eu te darei se tu prostrares e me adorares. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Satanás queria dar um reino para Jesus sem lágrimas. Satanás queria dar um reino para Jesus sem sofrimento. Satanás queria dar um reino para Jesus sem lutas. Satanás queria dar um reino para Jesus de modo injusto.
como Jesus vivia na palavra, como Jesus estava na palavra, Jesus olhou para o diabo e disse assim: também está escrito, Satanás, eu não preciso te adorar porque tu estás me dando dinheiro, porque tu estás me dando bens, porque tu estás me fazendo promessa de um mundo glorioso. Hoje, irmão, que tem de crente que só quer adorar a Deus se ele realizar seu desejo, não são poucos. Agora o que eu vou dizer aqui, crente que vive na palavra, ele sabe que a entrada no reino celestial é debaixo de prova, é debaixo de luta, é debaixo de lágrima, é debaixo de morte, é debaixo de perseguição, mas ele prefere a palavra de Deus. João 16:33, no mundo tereis aflições. Quer ver mais? Coloca aí na tela, Atos 14:22, e eu vou encerrar com isso aqui. Olha aí, Atos 14:22. Como é que diz, pastor Wagner? Confirmando os ânimos dos discípulos, isso, exortando-os a permanecer na fé, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações para aí, como é que ele está dizendo? Por muita o quê? Tribulações, que diz? Nos importa entrar no reino de Deus. O diabo, irmão, ele não queria que Jesus sofresse para ter a vida eterna. E deixa eu te dizer uma coisa a mais, olha para mim aqui, eu vou já concluir. Mas tu tem que entender o seguinte, porque crente que não está na palavra, irmão, qualquer tribulaçãozinha tira ele da igreja, qualquer irmãozinho que fala uma coisinha aqui, tira ele na igreja. Mas só para vocês terem uma ideia, o diabo na primeira lapada, ele foi direto para Jesus. Nunca mais durante a vida de Cristo, enquanto Jesus viveu na terra, ele não foi mais direto. Ele levou uma pisa de Bíblia de Jesus, que ele disse: nesse aí eu não posso encostar. Mas como eu não posso encostar nele, eu vou botar meus trabalhadores. E olhe para cá, no meio do colegiado de Jesus, teve dois que o diabo usou para atrapalhar Jesus. Como era o nome de um? Pedro. Pedro. Olha para cá, no meio, aí tem irmão que fica dizendo assim: meu Deus, olha, pastor Zé, eu vou sair da igreja porque ali tem tanta coisa. O Pedro, que estava encostadinho de Jesus, a boca dele foi usada pelo diabo. A boca dele foi usada. Ele terminou de dizer, está lá em Mateus 16, tu és o Cristo. Aí na mesma hora Jesus disse: olha, mas eu vou morrer. Ele disse: tu não vai morrer. Para com isso, Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro: sai daqui, Satanás. Às vezes pode ter um irmãozinho pertinho de tu aí, ele pode ser usado pelo diabo para te enfraquecer. Quantos crentes não estão aqui, não saem do culto mole? Porque quando termina aqui, às vezes o irmão nem estava prestando atenção na palavra que eu disse. Aí quando ele sai do culto, ele vai lá no ouvido do irmão: tu viu o que o pastor disse? Como assim? Tu não ouviu? Ele disse: não, aquilo era para tu. É ou não é? Aquilo era para tu, rapaz. Rapaz, olha, irmão, tem deles que diz: irmão, eu não ficaria ali, é uma vergonha para você. O que o pastor te disse, irmão, lá no microfone, isso é instrumento do diabo. Agora olhem para cá, Jesus deixou de cumprir a missão só porque tinha um diabo do lado dele? E o outro é que quando ele dá o pedaço de pão para Judas, a Bíblia diz: e Satanás entrou em Judas. Olhe para cá, o diabo, tem irmão às vezes que fica dizendo: eu quero o Senhor que tu proteja, coloca anjo aqui cercando a tua igreja para o diabo não entrar. Talvez ele já está aqui dentro faz tempo, talvez está pertinho de ti aí. Agora eu vou dizer uma coisa: quem vive na palavra pode ter diabo, pode ter fome, pode ter luta, pode ter o que quiser, mas ele permanece firme, porque ele conhece a palavra de Deus. Irmão, quem é que conhece aqui a palavra? Quem é que conhece? Então olha para cá, se tu conheces a palavra, você fica firme, não arreda o pé. Desse jeito. Pode ter o que tiver. Na igreja tem coisa, irmão. Na igreja tem dia que tem irmão que me esmurece. Na igreja tem conversinha. Na igreja tem coisinha. Só que é o seguinte: eu estou crente em Deus e na palavra. E importa entrarmos no reino de Deus através do quê? Muitas lutas e tribulações.
Então deixa eu te dizer uma coisa, pastor Osiel, e o senhor está trazendo essa palavra todinha, e o que vai acontecer se eu ficar nela? Porque parece que Jesus não ganhou o reino mundano. Ganhou não. Jesus Cristo, ele foi morto e ressuscitou. Jesus Cristo teve a fome, e aí? Coloca o verso 11, quem tem palavra, a luta com o diabo termina assim, olha aqui, 4:11, a gente encerra aqui, olha aí. O que acontece? Ei, irmão, vai lá ler vocês aí. Se eu tivesse aqui, é porque vocês é o seguinte, se eu tivesse aqui dizendo, quando eu entrei aqui, irmão, eu vi perto de você uma pessoa, cuidado com ela que está aí ao seu lado, aí tu fica, meu Deus, mas não precisa dizer isso, que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso 24 horas. O que eu estou querendo te dizer é que 24 horas ele vai te tentar. Mas 24 horas, se tu tiver Bíblia na vida, ele vai levar a peia da direita, da esquerda, por trás, pela frente. E a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá. Aí pronto, Jesus deu uma pisa de Bíblia no diabo. Quantas vezes ele disse, está escrito? Vamos lá, quantas vezes, bem forte. Quantas vezes ele disse? E Jesus precisou derramar óleo na terra? Jesus precisou criar campanha de sal grosso? E Jesus precisou ordenar alguma coisa? E Jesus precisou mandar alguma coisa? Porque tem crente hoje que faz rezinha para expulsar o diabo. Ele tem a rezinha de segredo para o diabo. Não precisa rezinha de segredo. A reza é essa aqui. Está escrito, está escrito, está escrito. Fica na palavra. Diga aí para o irmão que está ao teu lado. Fica na palavra, crente. Diga aí. Fica só nessa palavra, crente. Fica na palavra. Quem quer vencer batalha espiritual, fica na. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, verso 17, tomando o capacete da salvação. Pega agora a tua Bíblia, pega ela aí, pega ela, levanta. Eita que hoje o diabo, agora eu vou profetizar aqui, o diabo vai sair tão cortado hoje aqui, irmão. Levanta a tua Bíblia, faz assim com ela, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dê glória por esta palavra. Oh, glória. Volta lá para o texto. Jesus só fez isso. Aí a Bíblia diz, o diabo foi embora. Vai lá, coloca lá. O diabo foi embora, e eis que chegaram quem? E fizeram o quê? Quem vive na palavra vai enfrentar uma luta contra o diabo. Mas quando você vencer uma luta, o Senhor vai mandar ele se afastar e vai enviar anjos para consolar você. E nós vamos seguir em frente. Oh, glória a Deus. Coloca na tela, só para os irmãos gravarem na mente. O crente que vive na palavra, pode passar. 3 coisas acontecem. Primeiro, vivendo na palavra, nós somos o quê? Obediente. Procurando viver na obediência a quem? Todo crente que vive na palavra. Irmão, se tu viver na palavra e na obediência, tu não precisa estar toda hora dizendo assim, não. Olha, Satanás, eu estou na graça, eu estou no óleo, vem para cá, diabo. Não, diabo não gosta de crente que obedece Bíblia. E diabo tem medo de crente que obedece a palavra do Senhor, porque ele conhece a vontade de Deus. A segunda coisa, se você vive na palavra, vivendo na palavra, o que acontece? Manifestamos nossa fidelidade a Deus. Como é a fidelidade? Tu não precisa cair da montanha para provar para alguém que tu é Deus. Faça isso não, que tua perna quebra, teu braço quebra. Deus, ele só quer a tua fidelidade. Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E em último lugar, olha o que acontece com o crente que vive na palavra. Olha aí, crente que vive na palavra. Vivendo a palavra, sabemos que nossa chegada no reino celestial é o quê? Então, não aceita a proposta do diabo, não é? Não tem aquele hino? Não aceite a proposta. Como é que diz? Se alguém não tem nada para te oferecer, pois você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Acabou